aqui na Rádio Clube para bater um papo e falar sobre a sua especialidade, endocrinologista, não é isso, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. E uma boa tarde a todos os ouvintes da Clube. É um prazer estar aqui. E eu sou médico endocrinologista, né? É um médico que ele trabalha muito com a parte hormonal do corpo, né? E incluindo isso, tá doenças da tireoide, o diabetes, e entre elas, a obesidade também. A obesidade é uma doença crônica, né? Não é falta de vontade, nem nada do tipo. Qual a relação dela com a diabetes e o colesterol? Perfeito, Luiz. A obesidade, vamos dizer assim, que ela é um produto de um estilo de vida que estava vindo ruim. Igual você disse, não é falta de vontade. Tem um bom componente genético nisso também, né? Então você vê que às vezes famílias que vêm com os pais, os avós que já estavam acima do peso, a tendência dos filhos ter uma facilidade em ganhar mais peso. Acontece que, junto com isso, associado a um estilo de vida, né, vamos dizer assim, uma baixa ingesta, um baixo gasto calórico, né, a pessoa que ficou mais sedentária por algum motivo, não fez muita atividade física, né, e começou a comer mais também, ou comer pior, né, hoje em dia a gente tem uma qualidade assim de alimentos pior do que era antigamente, então isso daí leva à questão do aumento do peso. Potencializa, né? Potencializa. Doutor, então nós podemos dizer que hoje, antigamente falava-se, é gordinho porque não faz atividade física. E a gente observa hoje as pessoas fazendo atividade, tentando ter uma alimentação melhor e assim, uma dificuldade muito grande em conseguir emagrecer. Quer dizer, isso tudo a genética influencia também. Eu brinco com o Luizinho, chega a ser uma sacanagem. A gente sai almoçar junto. Não, meu prato é isso aqui, um negócio minúsculo. O Luizinho faz um prato de pedreiro. Olha o tamanho da criança. Engordo, doutor. Difícil. É isso mesmo. Tem a questão genética, né? Então, se tem esse componente familiar, né? Que a gente sabe que tem uma facilidade, a gente olha para a família e vê que isso já vem, né? De família. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, igual você faz, Thiago. Comer um pouco menos, tentar focar mais no esporte, porque sabe que vai ter uma facilidade em ganhar mais peso. Já o Luizinho, que tem também uma genética aí mais, vamos dizer, entre aspas, privilegiada, né? Que não engorda tão fácil. Mas a qualidade de alimento e o sedentarismo pode fazer mal para ele por outros problemas também. Aquilo que ele falou no começo. Pode levar ao diabetes, pode levar ao colesterol alto, sem ter o aumento do peso também. Fica escondido, né? Fica escondido. Fica perigoso mesmo. Doutor, agora, a gente já acabou engrenando, empolgando aqui no assunto. Doutor Adriano Demarque, o sobrenome é conhecido. Temos um profissional da área médica muito conhecido, que é o doutor Noé. Sim. Tem algum parentesco, doutor? Não. Quem que é o doutor Adriano? Conta pra gente. O doutor Noé, ele é amigo, né? Meu amigo. O irmão dele foi meu pediatra, mas nós não somos parentes, né? Lá em Botucatu tem essa família, né? Que é bem famosa. Meus avós, meu avô tinha uma tipografia em Botucatu, meu outro avô era professor, né? Eu nasci em Bauru e depois eu me mudei para Botucatu e de lá estudei no La Salle a vida toda. No finalzinho fui estudar no Objetivo. Depois eu fiz faculdade em Araraquara, na Uniara, eu sou da primeira turma lá. E depois eu fiz a residência em Marília, na FAMEMA. Fiz 4 anos de residência na FAMEMA, 2 de clínica, 2 de endócrino. E depois passei no concurso aqui na Unesp. Desde 2015 eu tô aqui na Unesp. Vai fazer 11 anos aí. E nesses 10 anos a gente acabou fazendo vários trabalhos junto ali na Unesp, pesquisa, fiz mestrado, tô terminando o doutorado agora, e lá estou coordenando atualmente um ambulatório de obesidade, né? Então lá eu tenho essa expertise dos pacientes de lá, né? E do consultório também, tem um consultório na cidade também. Isso que eu ia perguntar, atendimentos na Unesp e também tem particular, doutor Adriano. Perfeito. Doutor, bom, pelo que você colocou, o doutor atende mais a questão da obesidade. 90% das demandas que chegam motivam obesidade ou não? Na verdade, hoje em dia mais por conta da popularização das canetas. Vamos falar em 70%, 80%. Hoje tem relação com a caneta. Mas tem aqueles 30% que é a diabetes,
o colesterol alto, a tireoide, leva muita gente também ao atendimento. São temas comuns, né? Sim. Muitos casos de magrinho chegando com problema de colesterol, diabetes, doutor? Ou errado? Tem. Não é tanto quanto isso que eu comentei antes, mas existe sim. Tem pacientes que, apesar de não terem um aumento do peso, quando a gente vai ver os exames, o colesterol pode estar aumentado, sim. E como que o doutor vê a chegada dessas canetas milagrosas, como dizem, que não são nada milagrosas, né? Mas as canetas emagrecedoras, como que o doutor vê a chegada delas e como ela tem impactado as pessoas? A gente vê com bons olhos, né? Mas com bastante atenção também e cuidado na prescrição, né? Acontece que, por muito tempo, a questão da obesidade era muito difícil o tratamento medicamentoso. Acho que o Thiago deve lembrar da época da sibutramina, Femproporex, o tratamento da obesidade era meio agressivo, tinha muitos efeitos adversos, né? Medicamentos que podiam deixar com insônia, tremores, irritabilidade, né? Então a gente sempre foi muito limitado nessa questão. Então, há 15 anos atrás começou a iniciar essa questão do tratamento medicamentoso com as canetas, né? E o que são essas canetas? Elas são um hormônio que a gente já produz. Então, toda vez que você come, que o Luizinho come, que o Thiago come, toda vez que a gente se alimenta, esse hormônio ele passa pelo trato gastrointestinal, ele chega no intestino e ele avisa aquelas células do intestino que o alimento chegou. Então, a gente que almoçou, vai almoçar agora, está almoçando, provavelmente já começou a produzir esse hormônio aí, que chama GLP-1. Esse GLP-1, ele cai na circulação sanguínea e ele sobe até a região do cérebro, numa região chamada hipotálamo, é onde a gente tem a saciedade. É a hora que você se sente saciado e você não quer mais se alimentar. Acontece que esse hormônio ele dura pouco tempo na circulação, ele dura 2 minutinhos só. E quem está acima do peso, esse hormônio é degradado pelas células de gordura. Então, tem essa limitação. O que a caneta é? O laboratório, a indústria farmacêutica sabia dessa questão do hormônio, ele sintetiza esse hormônio e, em vez de durar 2 minutos, dura 1 semana, 157 horas. E é resistente à degradação também. Então, foi um grande avanço que a gente teve. Aí, no primeiro momento, a gente olha isso com muito cuidado, né? Fala, será que vai fazer bem, né? E os estudos são muito bons. Os estudos hoje em dia são muito rigorosos quanto à segurança, principalmente cardiovascular. E ele só mostrou benefícios. Então, menos pessoas tendo infarto, menos pessoas tendo derrame, melhora da função do rim. Então, se tornou assim uma opção medicamentosa muito segura e eficaz. Mas a gente sempre olha com muito cuidado, né? Quando a gente vai fazer a prescrição. Tem a questão das medicações do Paraguai também, que está sendo usado bastante, que a gente contraindica, né? Então, a gente sempre tem que analisar o paciente, se vale a pena para ele, se ele pode usar a medicação. E se for o caso, a gente acha que, na maioria das vezes, o resultado é muito bom. É um negócio muito interessante quando a gente debate essa questão das canetas, né, que estão aí se popularizando cada vez mais, porque ela muda o comportamento do cidadão, né? O cidadão, ele realmente, a gente tem observado as pessoas emagrecendo, acho que a efetividade delas é algo indiscutível, né, doutor? E quando chegaram essas canetas, a gente sabe da Ozempic, foi a primeira. Depois da Ozempic, nós tivemos, acho que a Wegovy e tantas outras, até que chegou na famosa Mounjaro. Aí me parece que a Ozempic já é diferente da Mounjaro, né? Ela é um pouco mais avançada, a Mounjaro. Quais são essas diferenças em si entre uma e outra? E a pessoa que de repente está ouvindo, ah, não, o que presta é só a Mounjaro. Ah, não, a Ozempic é o suficiente. Como que o profissional ele decide a mais adequada para a pessoa? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Então, como você comentou, Thiago, a primeira foi o Ozempic e o Wegovy, né? Que é a semaglutida, a molécula que é o GLP-1, que é chamada de semaglutida. Na verdade, teve uma anterior a essa também, que é a liraglutida, que era a aplicação diária, que era o Saxenda, que foi em 2015, 2016, mais ou menos, que ela se popularizou. Mas logo veio o Wegovy e o Ozempic. A semaglutida, ela é uma molécula muito boa, igual eu falei, eficaz. Ela promete aí uma perda de peso de 10 a 15% do peso que você está. Porém, ela é o hormônio GLP-1 em alta concentração. O que acontece?
Ela foi sintetizada por uma fábrica chamada Novo Nordisk, que é uma fábrica dinamarquesa, e os americanos ficaram só olhando ali a Novo Nordisk sintetizar aquilo. Eles pegam essa molécula, a indústria norte-americana, que é a Lilly, e sintetizam algo melhor do que isso. Então eles pegam e falam assim, vamos pegar só os benefícios, que é a perda de peso, e vamos tentar tirar os malefícios, que é a náusea e a constipação e os efeitos colaterais, os vômitos. Então eles conseguem criar uma super molécula, que é o Mounjaro. O Mounjaro não é só esse hormônio GLP-1, ele tem mais um hormônio junto, que chama GIP. Então a ação desses dois hormônios juntos potencializa a perda de peso, podendo chegar em 20% de perda de peso. Então quase seria o dobro quase do Ozempic. Às vezes a pessoa fala 20%, se um cidadão está pesando 100, vai cair para 80, é uma grande diferença, né, doutor? Isso é na média, né? Mas a gente sabe que pode perder menos, pode perder mais. Isso depende da idade, do nível de atividade física, da genética também, do peso máximo, do peso que está pesando, né? E como que está sendo... Como está sendo essa abordagem das pessoas com vocês que são da área, né? Porque a gente está falando da questão da saúde, diabetes, obesidade, mas tem também a questão estética, né? Muitas pessoas buscando a caneta para questões estéticas, emagrecer, quer ficar mais magro e tudo mais, se adequar mais aos padrões de beleza, vamos dizer assim. Aí já não tem uma indicação formal para isso, né? O que a gente fala assim de indicação de diretriz, de guideline, não tem essa indicação e não tem nenhum estudo que baseie isso, né? Então, no geral, os médicos não prescrevem para questões estéticas, tá? Por exemplo, tá com um pouquinho, com uma barriguinha, quer caber no vestido, ou quer entrar melhor no terno ali no final do ano e tal. Não tem essa indicação, tá? Aí a indicação seria realizar atividade física, melhorar a alimentação, que já seria o suficiente na maioria dos casos. A indicação formal que a gente tem é quando tem um IMC, que é o índice de massa corpórea, maior ou igual a 30, que seria a obesidade, ou maior ou igual a 25 ou 27, depende da diretriz, associado a uma doença associada à obesidade. Então seria, por exemplo, uma pessoa que está em sobrepeso, um IMC de 25, 27, com um diabetes, uma pressão alta, uma dislipidemia, uma apneia do sono, uma artrite, uma artrose, aí seria uma indicação. Agora, se tiver, por exemplo, um IMC normal, 24,9, e tá só com uma barriguinha, aí não tem indicação. Barriguinha de chope. Mas aí essas pessoas são aquelas que acabam recorrendo às outras canetas, né? Canetas, né? Vamos falar dessa forma, são as outras, a famosa Mounjaro paraguaia, né? Que o pessoal lá no Paraguai tem os laboratórios, desenvolvem, porque o doutor Adriano e certamente outros profissionais não vão dar indicação para essas pessoas. E existem pessoas que insistem, né, doutor? Sim, aí que mora o perigo, né? Porque às vezes a pessoa nem tá tão acima do peso, começa a usar uma dose que ela não sabe que está usando, né? Teve um estudo agora que saiu da Unicamp mostrando que dentro dessa caneta podia ter até 60% mais do que o normal, né? Da concentração que ela acreditava que estava usando. E aí ela pode ter muitos efeitos adversos, e volta e meia a gente sabe que tem chegado muita gente no pronto-socorro, no pronto-atendimento, por conta de náuseas, vômitos, por uso dessas canetas, né? Quando não acontece algo pior assim ainda, né? Porque a gente realmente não sabe o que tem nelas. E como elas chegaram até a pessoa, né? Se ela foi armazenada corretamente, provavelmente não, né? Porque ela não passa pela alfândega, então ela não é refrigerada e tem várias coisas. Então, a gente contraindica o uso delas. A Mounjaro é uma caneta que é considerada cara, né? O preço dela é pouco acessível para a maioria das pessoas, para fazer um tratamento longo, assim, né? Mas ainda é o que a gente tem mais seguro. Então, a orientação que eu dou, se não estiver conseguindo adquirir uma caneta dessa no momento, né? É focar ali na atividade física, na reeducação alimentar, que já é um método muito saudável, e às vezes lançar mão de outras canetas, como o Ozempic, mas que sejam regularizadas e prescritas por um profissional sério, né? Agora nós temos aquelas opções, caiu a patente da Ozempic, as opções brasileiras. São tão eficientes quanto uma Ozempic, ou o doutor não teve a oportunidade de avaliar isso? São sim. Elas são produzidas por um laboratório também. Me parece que metade do preço. Acho que a Ozempic estava em torno de 1.000, a Mounjaro 1.800. Uma dessas sai 400 e pouquinho, doutor? A brasileira, tanto a Eurofarma, que tá fazendo o comércio
do Povista, do Extensor, quanto da MS, que é o Oglive, né? São laboratórios bem sérios, são muito bons. Em relação à brasileira, a gente ainda não teve vamos dizer assim, um estudo que a gente chama head-to-head, né? Comparando uma caneta com a outra, mas a tendência é ser a mesma coisa, tá? É muito interessante. E quais são as contraindicações para pessoas que não podem ou não devem usar as canetas? Existe contraindicação, doutor? Existe pouquíssimas contraindicações. Assim, contraindicação absoluta mesmo tem uma, que é um tipo de câncer de tireoide muito raro, chamado carcinoma medular de tireoide. É a única contraindicação. Se tiver, e é um câncer geralmente que ele tem na família, né? E porque em camundongos mostrou que ela poderia aumentar as células desse tipo de câncer nas pessoas que têm esse tipo de câncer. É só isso. Mas pera lá, é um câncer raríssimo. Raríssimo. E se tem, já tem histórico na família. Exato. Para ter noção, desde que a gente começou eu tive um caso de um paciente que tem um pai que teve esse tipo de câncer, até hoje, assim. Então é muito, muito raro. Quantos pacientes o doutor já teve? Tem ideia? Não faço ideia. É muito. Mas eu achei interessante quando o doutor estava explicando como a caneta funciona, porque basicamente a caneta não traz nada que a gente não produza no nosso corpo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A satisfação, estar saciado, né? É algo que seu corpo já conhece. Teoricamente, você não teria alergia a ela por causa disso, porque você já tem essa molécula no seu corpo, né? Agora, doutor, assim, quando elas foram criadas, a ideia inicial era para diabetes, né? Para o auxílio ali, a questão da diabetes. A pessoa que tem a glicemia um pouquinho elevada, já é recomendável para ela essa caneta ou não? A minha mãe, por exemplo, ela usa, acho que glifágio, uma coisa assim, o nome do remédio. Para quem seria indicado na questão pensando em diabetes agora, essas canetas? Ela já é indicada, inclusive, no pré-diabetes. Ela já tem essa indicação. Porque ela teria, vamos dizer assim, ela diminuiria a progressão para o diabetes. Ela é excelente no controle glicêmico, um super remédio, assim, mas ela tem a questão da perda do peso. Então, se de repente a pessoa que está com diabetes e está já no peso meio baixo, né, às vezes e se for idoso também, né, que já é às vezes mais magrinho e tal, a gente prescreve com um pouco mais cuidado. Mas ela pode ser prescrita para diabetes, que é um excelente medicamento. Quais são os primeiros efeitos colaterais? O doutor citou alguns já, né? Enjoo. E quando o paciente deve se preocupar? Sim, perfeito. Geralmente, no começo do tratamento, a gente tem mais efeitos adversos. Seria o corpo se acostumar ali com aquela concentração alta do GLP-1. Geralmente, os principais, assim, 98% das pessoas pode ter, é náusea, que é bem comum, mas é uma náusea leve, assim, não é algo que você chegue a faltar do trabalho. Não vai eliminar nada, a pessoa se sente enjoada, seria isso? Enjoada, E pode ter, às vezes, um pouco mais de queimação, uma sensação de empachamento. O intestino, a maioria vai ter constipação intestinal, vai ficar com o intestino um pouco mais paradinho, e algumas pessoas podem ter diarreias também. Mas sempre já no começo do tratamento e depois vai passando isso com o tempo. Ou no começo da aplicação. A aplicação é semanal. Se ela aplicou hoje quarta, às vezes ela tem na quinta, na sexta, depois no sábado e domingo já não tem mais. Geralmente é isso. Em relação a quando a gente tem que se preocupar, aí é como quando tem um vômito que não melhora. Começou a vomitar muito, não melhora. Uma dor abdominal muito forte, uma dor que é mais aqui no andar superior do abdômen, em faixa. Aí a gente tem que ir no pronto-socorro. Porque é raro, mas ela pode causar pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, né? Inclusive a Anvisa emitiu um alerta em abril desse ano, falando sobre o risco de pancreatite, que teve 19 casos no Brasil, desde 2019, se eu não me engano, que vieram a óbito. A gente não tem detalhes desses casos, tá? Mas a gente sabe que pode ter usado caneta do Paraguai, pode ter usado sem prescrição médica, pode já ter outros efeitos, outros fatores de risco de pancreatite, como alcoolismo, triglicérides muito alto. Então a gente não conhece. Mas a gente fica esperto com isso, a gente fica bem atento com o risco de pancreatite. Então, se tiver uma dor muito forte de abdômen, parar de tomar o remédio e procurar o pronto-socorro. Doutor, quando a gente fala dessas canetas, as pessoas elas encontram N materiais pelas redes sociais. Inclusive encontram
fora das farmácias, né? A gente fala caneta, mas existe uma ampolinha, as pessoas vão com a seringa, pegam e fazem a aplicação. Luizinho, que é a famosa Monjaro do Paraguai, e tem várias marcas, né? Eu, vendo os vídeos, vi uma tal de, acho que é TG, o nome, se não me falha a memória. E assim, o que me preocupa é as narrativas que existem sobre o assunto. Gente olhando os vídeos, porque não sei quem fez teste, olha, a TG é tão boa quanto a Monjaro. A TG é isso, a TG é aquilo. Agora, na comunidade médica, embora não tenha sido aprovado pela Anvisa, aí vem aquelas narrativas políticas, econômicas e tudo mais. O que de fato existe? Já foi feito algum tipo de teste desses materiais? E qual é a preocupação da classe médica quando a gente fala do uso de TG ou outras marcas de Monjaro do Paraguai? Já foi feito um teste agora pela Unicamp, né? Então que ela viu que podia ter uma concentração diferente daquilo que é informada pelo fabricante dessa marca, né? A comunidade médica vê isso com bastante preocupação, né? Para você ter noção, essa medicação ela precisa ser refrigerada, né? Então quando você vai comprar na farmácia, eles entregam num isoporzinho ali, ela vem geladinha, você tem que deixar na sua geladeira também. Mas essas outras marcas já não tem esse cuidado. Então você pode vir já com uma molécula degradada, né? Então a gente vê com bastante preocupação por conta disso. E outra coisa que a gente não tem o selo de garantia do fornecedor, né? Você não sabe, você atravessa a fronteira, compra lá, você não sabe se você está aplicando insulina, se está aplicando a medicação mesmo, né? Se tem algum atravessador que está querendo lucrar e coloca outra coisa ali no lugar, coloca água. Então, quando ela vem com o selo de qualidade de um laboratório, seja ele a Eurofarma, a Novo Nordisk, a Lilly, a EMS, a gente confia naquilo que está tendo, né? Está tendo fiscalização, está tendo... a fábrica passa por um controle de qualidade, coisa que a caneta do Paraguai provavelmente não acontece. É muito arriscado, né? Já chegou pro doutor alguém querendo atendimento, buscando atendimento após o uso de uma caneta falsificada, vamos dizer assim? Sim, bastante. A gente acaba prescrevendo sempre a caneta a gente faz o atendimento, quando prescreve, né? Prescreve a caneta pelo fabricante, né? Mas o que o paciente faz dali da porta do consultório para fora, a gente não tem controle disso, né? Mas acontece bastante. A gente sempre se preocupa com a saúde, vê os exames, né? E torce para dar certo. Doutor, a pessoa que faz o uso, por exemplo, seja de uma Monjaro, seja de um Ozempic... Ozempic, ela vem os cliques, né? Os famosos cliques, a Monjaro já é a quantidade certa, é aquilo e você não tem como alterar. É um negócio meio que automático, bem avançado, Luizinho. Agora, quando que o paciente, ele deve saber, olha, a dose está pequena, por exemplo, do Ozempic, eu devo aumentar, ou eu devo usar a dose mínima. Perfeito. Quando que o médico, ele decide, não, isso é o suficiente, não, eu quero mais. Não, o médico tá errado, eu vou pôr mais aqui por conta. Tem duas... a gente sempre começa com a menor dose, né? Qualquer pessoa que é virgem de tratamento, você começa com a menor dose e vai escalonando até a dose máxima tolerada. Tipo, ela tá perdendo bastante peso. Sempre na consulta a gente pergunta qual que é o peso desejado que ela quer chegar, né? E a gente também acaba orientando um peso ali que a gente vê aquela média de 20%, 15% de perda de peso, que já seria saudável para o paciente. Em relação, o paciente começou a perder o peso, né? E nesse processo, se ele encontrar algum platô, né? Por exemplo, ele não está conseguindo chegar ali nos 80 quilos. Vamos pegar aquele caso que você falou do paciente de 100 quilos e chegou ali no 90 e travou ali de tudo quanto é jeito. A gente sempre orienta ver como que está a reeducação alimentar, ver como está no nível de atividade física. Vamos supor que esteja tudo perfeito, não tem onde mexer. Aí, às vezes, é a hora da gente começar a aumentar um pouquinho a dose. Outra coisa é se o paciente... o ideal é o paciente inibir, não totalmente a fome, mas ele não ter muita vontade daquele doce, do disque, do iFood, do lanche. A tendência, uma boa dose da caneta, ele não vai estar com essa vontade. A gente chama isso de ruído alimentar, food noise. Se ele voltar a ter ruídos alimentares, é um sinalzinho que a gente tem que aumentar a dose também.
Doutor, quando a gente fala desse paciente que começou o tratamento, o doutor está 10 anos na Unesp, é isso? 10 anos. 10 anos só na Unesp. O paciente vai começar a usar a caneta. Legal. E aí? Vou ficar internamente com a caneta? Ou chega algum momento que eu tenho uma libertação dela? Essa pergunta, ela é muito... Logo que começou as canetas, a gente já via nos congressos, assim, que ela mexia muito com debates, assim, né? Porque, assim, a tendência do médico, a minha tendência, eu, Adriano, né? É não querer que a pessoa tome para o resto da vida, né? Eu gostaria que ele fizesse tratamento, chegasse no peso adequado ali e a gente fosse desescalonando, desmamando essa caneta até ela chegar até ela manter o peso sem a caneta e fazendo atividade física e reeducação alimentar. Esse seria o que eu sempre desejo num tratamento. Porém, os estudos mostraram que sempre que acontece isso, pode ocorrer reganho ao longo prazo. Por exemplo, em 10 anos, pode ser que essa pessoa aumente. No geral, Thiago, a gente tende sempre a individualizar o tratamento. De maneira geral, quando a pessoa está muito acima do peso, pode ser que ela tenha mais dificuldade de ficar sem a caneta. Se ela já tem um diabetes, se ela já tem outros problemas em relação à obesidade. Agora, se é uma pessoa que não está tão acima do peso, precisa perder ali uns 10 quilos, 5 quilos, pouca coisa, essa provavelmente vai ficar sem. Mas e depois? Porque, bom, eu já fiz o uso de um medicamento na época, por exemplo, loucura, né? Falei, nunca mais me submeto a isso. Além de dar uma energia absurda, assim, eu ia muito ao banheiro fazer o número 1, o líquido, né? Xixi, vamos falar dessa forma. E secava de uma maneira absurda. Você começava a tomar um medicamento hoje, em uma semana estava quase 5 quilos mais magro. Era absurdo. Mas não vale o crime pelos problemas que acabam trazendo juntos. Depois que você para, o peso volta dos medicamentos. E a caneta? Vai parar com a caneta? A pessoa vai voltar a comer e volta o peso? Como é que essas pessoas reagem a isso? Tem um efeito rebote, vamos dizer assim? Não, ela não tem esse efeito rebote. A sibutramina, uma outra medicação que tinha, né? A gente chamava que ela tem que chama quimiorresistência. É mais ou menos assim, o seu corpo acostuma com o remédio, né? Naquele caso. Então, igual quando a gente toma cerveja a primeira vez na vida, que a gente fica com um pouquinho, uns golinhos ali, você já fica alterado. Hoje em dia, com várias latinhas, às vezes ainda não está muito alterado. Então seria mais ou menos a mesma coisa que acontecia com a sibutramina. Com essa medicação não tem efeito rebote. Durante o uso dela, você vai estar perdendo peso ou vai estar mantendo o peso. Assim que cessar o uso, por exemplo, fizemos desmame, o paciente chegou no 80 quilos, tiramos a medicação, a gente sempre está orientando. Continua com a reeducação alimentar, continua com a atividade física. Esse peso ele tem que vir de algum lugar, né? Se ele está gastando mais do que ele está consumindo, não tem como ele engordar, né? Então, apesar dele às vezes ter uma tendência mais genética a armazenar, se ele está fazendo bastante atividade, está comendo certinho, não vai ter como. Então a gente tende a chegar nesse peso ideal e deixar lá. O que pode ter acontecido, Thiago, com você, às vezes pelo que você falou, às vezes tem um diurético na fórmula. E às vezes o que secou foi mais líquido. E aí o líquido acaba voltando. E a gordura gosta de reter líquido. Então, às vezes ele volta ali rapidinho. Algumas pessoas relatam que arrotam após iniciar a aplicação da caneta. Isso é normal? Normal. O que acontece é normal, mas não é, vamos dizer assim, adequado e dá para melhorar algumas coisas. A caneta, ela tem vários efeitos no corpo, mas um deles chama gastroparesia. Ela para o funcionamento do estômago. Então o estômago fica travado ali. O que acontece? Toda vez que a gente começa a tomar, por exemplo, refrigerante, água com gás, aquilo começa o laticínios também fermentar, fazer mais gases. Então começa a ter as eructações, que são os arrotos. Então o que a gente pede é para evitar alimentos com gás, laticínios, e aí já tende a melhorar. Em alguns casos a gente usa alguns procinéticos, assim, que é a bromoprida, a domperidona, para ver se melhora um pouquinho o esvaziamento gástrico. Nada anormal, então, ter essa sensação. Nada normal. É verdade que tira, além da vontade doce que o doutor colocou, essas canetas elas ajudam até a diminuir a vontade de beber? Bebidas alcoólicas, doutor? Sim. Diminui a vontade? Tem sido até usada, né, como tratamento aí para pacientes. Até para isso? Até para isso. Até paciente que está usando, que já tem problema com álcool,
ela tem sido usada e diminui mesmo, assim, é uma coisa que a gente já observava na prática e agora os estudos estão mostrando isso também. Então ela faz muito bem pra tudo, assim. É interessante porque vira um pacote, né? Então a pessoa perde a vontade, é ideal, né? A pessoa perde a vontade do doce, acaba perdendo a vontade de bebida alcoólica, mas é importante, essa pessoa começa um tratamento com vocês, o quão importante é uma mudança de rotina, mudança do estilo de vida, a prática de esportes, musculação, por exemplo. Perfeito, Luiz. Só a caneta vai emagrecer a pessoa? Tem que ter o combo. Tem que ter o combo. Eu falo que é o beabá, assim, né? Se a pessoa fala assim, eu tô tentando perder peso já faz tempo, eu falo, tá fazendo atividade física pelo menos 3 vezes na semana? Não. Tá fazendo uma reeducação alimentar, comendo proteína no café, no almoço, no jantar, uma dieta equilibrada e tal? Não. Então eu falei, então não tá tentando, não começou a tentativa de perder peso. Então, hoje a OMS, ela recomenda, a Organização Mundial de Saúde, recomenda atividade física para todo mundo, pelo menos 150 minutos semanais. Isso não é para perder peso, é para todo mundo. Para perder peso seria 200 a 250 minutos. Então, quase todos os dias da semana você teria que estar fazendo alguma atividade para perda de peso. No mínimo meia horinha de segunda a sexta, então, isso daria. Um cardio, né? Com cardio e resistido também, viu, Luizinho? O exercício resistido é muito bom. Porque Calma aí. Explica pra turma o que é o resistido, doutor. O exercício resistido é o puxar ferro, né? Aí na academia... A musculação. A musculação, isso. E na academia lá, fazer com carga, né? Com os halteres lá. Porque esse exercício resistido, ele começa a sinalizar para o corpo para você transformar a célula de adipócito, que é a célula de gordura, em célula muscular. Então ele é muito bom também. Às vezes a gente não vai ver essa mudança na balança, porque a célula de músculo é pesada também. Se a gente vê o Arnold Schwarzenegger, ele está acima do peso, né? Mas ele não é uma pessoa obesa, porque ele não tem gordura, ele só tem músculo, né? Então, a gente sempre orienta a estar fazendo atividade física, fazendo a reeducação alimentar, porque só a caneta sozinha não vai fazer milagre. Isso é importante, porque assim, às vezes as pessoas querem emagrecer, mas eu vou fazer uma... Como é que chama na piscina que o pessoal vai... Uma hidroginástica. Ela não seria o suficiente para você que quer perder peso, talvez. Um alongamento, igual a gente teve pessoal aqui da academia essa semana. Pilates. É bom, um alongamento tem muitos benefícios, mas perder peso talvez não seja o mais adequado. Não dá para fazer o exercício fofo. Não. O ideal é suar um pouquinho a camisa, né? Mas a gente sempre fala que às vezes a pessoa que não está habituada a fazer atividade física já é um bom começo. Qualquer coisa é melhor que o sofá. Então, se for um Pilates, o Pilates, apesar de parecer que não faz tanta atividade, né? Ele gera bastante força, né? Ele sinaliza bastante para fazer a musculação, né? A ativar essas células musculares. E a hidroginástica também. Apesar de também parecer que não tem tanta explosão, tanto gasto energético, né? Tem um gasto energético muito grande porque é feito na água. E a água faz o movimento ficar um pouco mais resistido também. Então, qualquer exercício, eu falo, pode ser até dança de salão, qualquer coisa, karatê, tudo é melhor que ficar no sofá. Eu descobri um termo, eu não conhecia. Bebês de Ozempic. E aí eu quero perguntar pro doutor se é verdade que a medicação pode cortar o efeito de anticoncepcional ou aumentar a fertilidade. Exato, tem isso sim. Mas não é com o Ozempic, é com o Mounjaro, na verdade. É o Mounjaro? O Ozempic não mostrou o estudo que corte o efeito do anticoncepcional. O Mounjaro, sim. Inclusive, a agência regulamentadora lá dos Estados Unidos, que é a FDA, que seria a nossa Anvisa, ela emite agora na bula lá que tem esse risco, né, de ter uma gestação durante o uso. O que acontece seria uma alteração da absorção. Igual eu falei da gastroparesia, né, que o estômago fica um pouquinho mais devagar, acontece isso com o intestino também. Então, esse anticoncepcional via oral pode não ser muito absorvido. E aí a pessoa volta a ficar fértil. O que a gente faz com um paciente que não tem desejo de ganhar bebê e está usando o Mounjaro e está usando uma pílula anticoncepcional? A gente muda para métodos injetáveis. Ou Implanon, que é um implantezinho, ou o DIU, né, que é intrauterino, ou
o Misigina, que é uma injeção que a gente também coloca intramuscular, aí não tem esse risco de ganhar um bebê. Olha, fiquei impressionado. Depois dessa, além dessa questão do anticoncepcional, existem outros cuidados, tratamentos que a pessoa de repente faz com medicamentos via oral e que ela deve tomar um cuidado, que isso pode ser afetado pelo uso de monjaro e derivados? No geral, a gente está descobrindo muita coisa agora, né? A gente viu também que os medicamentos da tireoide pode ter alguma alteraçãozinha, então a gente sempre está pedindo, para quem tem problema de tireoide, né, e está usando o levotiroxina, o Puran, a gente sempre tem solicitado a dosagem periódica, né? Mas no geral é mais essa questão. Você falou de outro problema também, pacientes que usam álcool não tem contraindicação, mas também não é bom beber muito álcool durante o uso da medicação, tá? Bastante interessante. O pessoal vai ter que diminuir a dose. Bastante interessante. O doutor, um pouquinho no começo, estava comentando que dá aquele efeito de saciedade quando você aplica, seja monjaro, uma Ozempic, né? A pessoa ela se sente satisfeita e de repente ela para de comer ou come muito menos. Isso pode acabar levando para depressão, doutor? Porque eu fico indignado quando eu encontro de pessoas que o prazer é comer. Já pegou casos assim? Sim. A gente, no começo, teve alguns alertas sobre isso, né? Que poderia aumentar alguns casos de depressão. Mas, na prática, a gente vê bem pouco, assim, tá? Existe. Já tive pacientes que ou tinham a depressão e pioraram alguns sintomas. E geralmente é por conta disso, né? A comida, ela é uma fonte muito imediata e rápida de dopamina, né? Então, toda vez que você come um bolinho de cenoura ali com café, né? E tem uma companhia legal, você começa a liberar muita dopamina, né? Isso é uma substância muito prazerosa para o cérebro, né? De repente, a pessoa que tá muito, vamos dizer assim, ligada a essa fonte de prazer da comida e você tira isso de repente, pode ser que tem alguns sintomas depressivos, assim. Mas é muito, muito raro e se a gente identificar, a gente suspende a medicação, porque a medicação ela tem que ser adjuvante, ela tem que te ajudar, ela não pode piorar, né? Ela não pode te deixar desanimado, triste, nada disso. Ela tem que te deixar mais para cima, mais leve e ajudar no seu tratamento de perda de peso. Outra coisa que mas na maioria das vezes as pessoas, apesar de às vezes sentirem prazer na comida, elas têm essa saciedade e não ficam deprimidas, porque isso já estão deixando elas saciadas. Enquanto na maioria das vezes o que a gente gosta de ouvir é que a pessoa se sente mais, vamos dizer assim, não precisando tanto do alimento para satisfazer. Doutor, reforça pra gente alguns cuidados para que os usuários dessa substância tenham. Eu vi um meme mostrando a pessoa sem monjaro, gordinha e magra com monjaro, mas com muita flacidez, vamos dizer assim. Quais são os cuidados referente a isso? Tá certo. Sempre que tem perda de peso, pode ter e você vai acumulando, a sua pele vai esticando. Sempre que você perde bastante, fica com excesso de pele, né? Fazer atividade física ajuda bastante, né? Então isso, a deixar essa pele mais firme. Pode ser que dependendo da perda de peso, pode ser que tenha que fazer algum procedimento, alguma cirurgia plástica para remoção das peles, tá? Mas atividade física e uma alimentação com bastante proteína seria o ideal. E para quem está nos ouvindo agora, está na dúvida se precisa ou não desse tipo de tratamento, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um médico, um bom profissional, que tenha uma expertise nisso, tá? Seja um médico endocrinologista, um nutrólogo, que seja credenciado por alguma sociedade, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Isso ajuda bastante. Então, o primeiro passo é procurar um médico para ver se tem uma indicação, né? Se tiver essa indicação, fazer o uso da medicação que seja comprada na farmácia, né? De um laboratório sério, né? E fazer, se não estiver fazendo atividade física, fazer a matrícula ali e se não tiver nenhuma contraindicação para atividade física também, né? Que o médico acaba olhando isso também, fazer uma matrícula numa academia ou qualquer esporte que ela goste, seja luta, seja dança, qualquer coisa, e procurar às vezes também, se ela não souber como se alimentar saudavelmente,
é bom procurar um profissional nutricionista também. Agora eu vou aproveitar a presença aqui do doutor, porque eu conheço muitas pessoas que fazem o uso das canetas, né, para poder emagrecer. Mas eu não conheci ninguém ainda que tenha feito uso e que parou. Acho que diferente do doutor, até por trabalhar ali na Unesp, que tem um giro muito maior de pessoas e de atendimentos. Esses pacientes, eles têm mesmo conseguido manter o peso depois de parar com a caneta? E outra, como é que funciona esse parar? Cheguei no peso, perdi, sei lá, os 15% do peso que eu gostaria, aí o médico, eu não vou mais no médico, vou parar de aplicar? É isso? Ou não? Como é que é para terminar? Nunca vi essa situação ainda, doutor. Essa situação, eu tenho tido alguns casos, né? É bem legal quando acontece isso, que a gente fica bem feliz, né? O que acontece é que a pessoa, a gente vai fazendo desmame gradual. Então, a gente vai chegando na dose menor do medicamento, a aplicação é a cada 7 dias, né? A gente começa a espaçar a aplicação. Então, ela vai a cada 10 dias de aplicação, posteriormente a cada 15 dias. E todo mundo tem uma memória metabólica. O nosso corpo, ele sempre tende a voltar no peso máximo que a gente atingiu na vida, né? Então, aquela pessoa que a gente citou de exemplo, que estava com 100 quilos, chegou no 80, o corpo dela vai ter alguns mecanismos de tentar sempre voltar para o 100, né? Então, a gente tenta ver se ela venceu esses mecanismos, né? Então, cada um tem um tempo, tem um jeito, né? Se ela está fazendo atividade física, reeducação alimentar, a gente vai tirando a medicação e ver como fica. Eu já tenho, inclusive, essa semana, foi no consultório, semana passada, paciente que já está há 6 meses sem caneta, chegou no peso que ela queria, não tem mais aquela fome que tinha antes, está fazendo exercício e está mantendo o peso dela já há 6 meses sem caneta. Não, mas deve ser uma luta, né? Corpo sem vergonha, né? Porque para lembrar as coisas do final de semana, a pessoa às vezes não lembra, mas para lembrar o peso de 2 anos atrás, ele volta, doutor. Ele tende a voltar, tem um mecanismo, porque é muito cômodo para o corpo ter, é como se fosse uma poupança que a gente tem, né? Porque para ele, quando ele armazena bastante, ele fala, agora eu posso ter um período de privação de comida que eu tô tranquilo, eu tenho bastante gordurinha aqui, né? Então para ele é cômodo, assim, pro nosso corpo ter esse peso. Então ele sempre tende a armazenar mais. Por isso que é importante também a mudança de rotina, né? Porque a pessoa que começa um tratamento, ela tem que pensar no longo prazo, não são 5, 6 meses, né? São questões de anos, né? A gente fala que vai correr uma maratona, não vai correr uma corrida de 100 metros, né? Então o tratamento, ele é bem longo, assim, né? De 6 meses a 1 ano, no mínimo, assim, né? Se não for pro resto da vida ainda. Agora, doutor, o Luizinho não vai saber o que é isso, né? O doutor, não sei se tem alguém próximo que conheça, que fez o uso dessas canetas, e para poder dar mais detalhes, porque eu vi algumas notícias de que por conta, né, da flexibilização, queda de preços desses produtos, mais pessoas têm conseguido comprar, está se tornando mais acessível, e elas comem menos, e que isso vai começar a mudar até com a cadeia alimentar. As indústrias começam a se reorganizar, por exemplo, porque começa a vender menos carne. Então a gente vai começar daqui a um tempo a ver o preço da carne maior, né, por uma quantidade menor. Isso efetivamente acontece, a pessoa ela começa a mudar os hábitos porque deixa de ter vontade de comer churrasco, deixa de ter vontade de comer, sei lá, aquela macarronada no domingo. Os fast food vão ficar tristes. O McDonald's vai ficar triste, doutor? Parece que já está tendo algum impacto aí nessa cadeia, né? A indústria de alimentos, vamos dizer assim, que ela sempre visa o lucro, né? Então, lógico, não é uma empresa sem fins lucrativos, ela visa o lucro, né? Então, ela acabou, com o tempo, ela acabou deixando esse alimento muito pior, assim, né? A qualidade do alimento foi piorando ao longo do tempo, né? Com essa diminuição, né, calórica que está tendo, a gente vê alguns estudos, alguns relatos, falando que até o peso do avião tá menor agora, que o avião também tá voando com menos combustível, tudo isso. Pode ser que aconteça, porque a população engordou muito ao longo das décadas. Na década de 80 para cá, quando a gente estudava na escola, eram poucas pessoas acima do peso. Hoje você vai, pelo menos metade das pessoas estão acima do peso. Então, piorou, aumentou muito o peso das pessoas. E agora vai começar, com esse advento da caneta, vai começar a voltar ao normal, né? Então pode ser que a indústria tenha um tempo para se readequar aí também.
Mas é uma moda boa, vamos dizer assim, porque é uma questão de saúde, né? Muitas pessoas julgam, às vezes, o uso das canetas, coisa de rede social, e aquilo que eu falei de se adequar às normas de padrão de beleza e afins. Mas para a questão de saúde, a gente evoluiu, né? Sim, Luizinho. Mas assim, a gente também tem visto agora com um pouco de preocupação isso, porque começou a voltar aquele culto da magreza de novo, né? Então a gente às vezes liga nas novelas, as pessoas estão muito magras, às vezes mais magras do que o normal, e o padrão de beleza voltou a ser a magreza, né? Então a gente vê com um pouco de preocupação isso, né? Então tem que... Eu sempre coloco que tem que ser... uma perda de peso saudável, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla da atividade física e da reeducação alimentar. Porque é a saúde que a gente está querendo ganhar. A gente não está vendo a parte estética, se é bonito, se é feio, né? A gente está vendo mais essa parte funcional, né? Que é, conseguir sair do carro sem dificuldade, conseguir sentar e levantar sem dificuldade. Programar para velhice, né? Conseguir amarrar o tênis. Exato, amarrar o tênis. E quando a gente vai ficando mais velhinho, né? 7ª, 8ª década de vida, a gente vai tendo dificuldade, falta de força, né? E o aumento do peso piora muito isso. Então, pensar também aqui nas próximas décadas, né? Então, é isso que a gente tende, né? A promoção da saúde. Esse é o nosso mantra, né? Agora, cultuar a beleza pela magreza, isso a gente não acha legal. E a gente acha que tem que todo mundo tá bem, né? Por dentro e, consequentemente, por fora. Né? E é uma situação tão doida. Eu tava vendo pela rede social esses dias um meme que chegou. E assim, olha, parece a mesma coisa, mas não é. Então você pegava determinados alimentos, década de 80, por exemplo, e o mesmo alimento hoje. Não é mais o mesmo alimento. As pessoas têm que tomar muito cuidado. Você vai no supermercado, por exemplo... Você tinha lá, eu acho o cúmulo, o governo tem que obrigar as empresas, quando você vai comprar um cacau, que tenha no mínimo 50% de cacau, não achocolatado, acho que alguma coisa assim, porque não tinha. Tinha tudo lá, menos o cacau. Você vai comprar hoje um lanche do McDonald's, que a gente fala que é um vilão. Não, ele é um vilão? Mas antes era muito menos química, era um pouco mais natural do que hoje. Tá tudo muito industrializado. A pessoa acha que às vezes está fazendo uma opção saudável... E quando vai olhar a bula daquilo, o verso, para ver o que é aquilo, é composto disso, tipo daquilo, sabor não sei o quê. É um absurdo, doutor. Sim. Estamos ficando sem saída. Tá difícil. mas apesar da indústria às vezes complicar, tem gente querendo descomplicar, né? Tem um aplicativo que chama Desrotule, que é muito legal, que você coloca o rótulo ali e ele coloca tudo que tem de alimentos, se aquilo é saudável, não é. Então, se você tiver alguma dúvida, é interessante. Desrotule. Que legal. E outro que também a gente também sempre às vezes tem um contato, ou passar por uma nutricionista, que seja uma pessoa séria também, né? E tem essa questão. Isso que você falou foi fundamental, viu, Thiago, pro aumento do peso da população, que o alimento mudou, né? O Danoninho que a gente comia lá na década de 80 não é o mesmo. Definitivamente deve ser não. esse post que eu vi. Esqueci o Danoninho. Danoninho tinha 3 ingredientes na década de 80. Hoje ele tem 18. Nossa. Então, mudou muito, né? Mudou muito. Então, muita coisa que não era tão ruim, hoje não se torna boa, né? Por exemplo, mas um Danoninho por dia não faz nada, né? A vida inteira tomei, mas aquele Danoninho do passado tá longe do atual. Totalmente diferente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os alimentos industrializados. Eu digo que a gente não deve parar de comer, né? Por exemplo... parar de ingerir chocolate, eu não gosto disso. Eu acho que tem que comer, mas deixar mais pro fim de semana ali, né? Para uma ocasião mais especial. Agora, a questão do alimento industrializado, a gente tem que comer não muito, né? Porque assim, a maçã é a mesma maçã de, sei lá, 100 mil anos atrás, é a mesma coisa. Não muda. Não né? muda. Agora, o alimento industrializado, ele, dependendo da época, a indústria vai colocar mais coisa, menos coisa. Por exemplo, farinha de trigo. Não, você olha lá, farinha enriquecida, parará. E vai daí para pior. E tem o costume desde da infância, né? Quais são os cuidados para tratar a infância? Você falou que
é genético muitas vezes, principalmente questão de diabetes, obesidade. O que você indica para os pais? Certo. Então, primeiro que nessa primeira infância, assim, do 1 aos 3 anos de idade, que é a introdução alimentar, ali é importantíssimo, né? Porque é o chão que a gente vai fazer para o resto da vida da criança e do adulto, né? Então, dar alimentos muito industrializados, chocolates, doces para a criança nessa época, ela vai acostumar o paladar dela para o resto da vida. Então, é bom evitar nessa época, né? E depois, na escola, a gente tem alguns cuidados também, né? Principalmente, às vezes, a criança, se ela almoça na escola, almoça de novo em casa, né? Tentar ver esse aporte calórico, né? A gente não precisa de tanto para viver, né? Às vezes, gostar que a criança limpe o prato, lembrar que o estômago dela é bem pequenininho, né? Então, deixar ela ter essa questão da saciedade também. E hoje a medicação para aquelas crianças que estão acima do peso, né, ela é aprovada a partir dos 12 anos, né? Então o Ozempic já pode ser usado para casos de obesidade na adolescência. A partir dos 12 já? A partir dos 12 a gente já pode iniciar o tratamento. Puxa vida. Não sabia. O bom que assim, o que os estudos mostram? Que se você sai da adolescência acima do peso, a chance de você ser um adulto para sempre acima do peso é muito grande. Então, tratar nessa época também é melhor do que tratar mais para frente. Melhor começo do que Com certeza. mais no meio. Exato. Interessante. Olha, doutor, a gente quer muito agradecer ao senhor pela presença com a gente aqui na Rádio Clube hoje, batendo um papo. A Wanda mandou uma mensagem aqui que chega a ser quase uma ofensa. Ela falou, doutor, eu preciso ganhar peso, não consigo. Eu também, Wanda. Como assim? Eu também, Como assim, Wanda? Tamo junto. Lá no consultório tem alguns pacientes assim, eu falo que ninguém que senta ali tá feliz, viu? Ou quer ganhar ou quer perder. E outra, igual hoje, todo mundo, ninguém pode falar mais nada, porque cada um tem o seu vício, né? De algum jeito a turma tá batizada. Bom, ou a pessoa toma a monjada, o Ozempic, ou a pessoa toma antidepressivo, se não toma nenhum dos dois, ela toma remédio pra dormir. Exato. Impossível fugir dos três. Não, tem remédio pra ansiedade também. Isso. Ou toma uma cervejinha. Ninguém tá limpo mais hoje em dia, doutor. Obrigado pela presença aqui com a gente. Se tiver alguma consideração, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado a toda a audiência da Clube. Obrigado ao Thiago, ao Luiz pelo convite. E acho que reforçar isso, né, que a questão do sobrepeso, da obesidade é algo sério, a gente trata com muita seriedade e, igual o Luizinho comentou no começo, não é falta de vontade, né, a gente fala que é multifatorial, tem muitos fatores envolvidos, não é fácil o processo de perda, então quantos mais profissionais você se cercar aí, fazer sozinho é possível, mas é um pouco mais difícil, né. E sempre que for procurar um profissional sério da área, né, que tem uma expertise, que isso vai facilitar muito no seu processo aí, tá bom? Maravilha, obrigado, doutor Adriano Demarque. E lembrando então, doutor Adriano, ele atende através da Unesp, ou seja, tem um atendimento gratuito lá em Botucatu e também tem um atendimento particular para as pessoas que queiram procurá-lo dessa maneira. Obrigado, doutor. Obrigado. Luizinho. É isso aí, Thiago. Falando em comer, vamos almoçar, né? Nossa vez agora, Chegou né? a nossa vez. Nossa vez. Um abraço a todo mundo. Um abraço, Luizinho. Continue na Clube. Vem aí o nosso programador, uma hora de música sem intervalos. Tchau, tchau, gente. Você ouviu na Clube FM Sociais.